Bom, pessoal, agora então vamos dar início à prova de Algelin 2, né, da prova de 2016. Eu vou resolver todas as questões aqui com vocês, tá? Todas as alternativas para que vocês não tenham nenhuma dúvida e vocês possam ir bem na prova desse ano, tá bom? Vamos começar do começo então, primeiro pela questão 1, é uma questão de várias afirmativas, então eu vou ler primeiro a afirmativa 1, a gente vai analisar ela, ver se é verdadeiro ou falso, e em seguida a 2, depois a 3, daí acabou o exercício, tá? Então vamos começar. Ele fala, né, seja V um espaço vetorial munido de um produto interno e considere as seguintes afirmações. Até aqui ele não disse nada demais, ele só disse o contexto do problema, né, os produto interno usual, né, o espaço vetorial V, então tudo de acordo. A afirmativa 1 diz o seguinte: se o conjunto E1, E2 até EN é uma base de V e se Vzinho pertence a V, é tal que o produto interno de V com EI é igual a zero para qualquer I, né? I indo de 1, 2 até N. Se esse produto interno é zero, o valor de Vzinho é zero. Eu escrevi aqui de uma forma mais concisa, mais clara, para vocês não ficarem muito perdidos, né? Ele fala que o conjunto dos vetores E é uma base do V. Ele fala que o Vzinho pertence a esse V e ele afirma que esse produto interno é zero. Isso é verdade já. O que ele pergunta para você é: V é igual a zero? Vzinho é o vetor nulo ou não? Se a gente for parar para analisar, o que acontece? O que significa para a gente o produto interno ser igual a zero? Significa que o par de vetores que a gente está multiplicando, eles são perpendiculares, eles são ortogonais. Ou seja, dessa informação eu tiro que o Vzinho ele é perpendicular a EI, sendo que EI representa todos os vetores desse conjunto aqui, certo? Então o que acontece? Vzinho é perpendicular a todo mundo. Como o Vzinho é perpendicular a todo mundo e ele afirma que Vzinho pertence a V, a gente também consegue saber dessa informação que o Vzinho pertence a V, de que o Vzinho ele é formado por combinações lineares desses caras aqui, porque afinal de contas eles são uma base de V. Se eles são uma base de V, eles são capazes de formar todos os vetores que compõem V, inclusive Vzinho, porque Vzinho pertence a Vzão. Tudo bem, gente? Então, com essas informações, eu sei que Vzinho é formado por esses caras, mas ao mesmo tempo ele é perpendicular a todos eles. Essas informações são duas informações um pouco conflitantes. Não tem como um vetor ser formado por vetores que são ortogonais a ele. Então, na realidade, essa informação aqui, essas duas informações acabam se tornando contraditórias. Desde que, o único jeito delas não serem contraditórias é se o Vzinho for o vetor nulo. Se o Vzinho for o zero ele é perpendicular, paralelo, ele é tudo com todo mundo. Então o zero ele é perpendicular com todos os vetores e ele pode ser formado por esses vetores. É só você multiplicar todo mundo por zero, somar e você tem o vetor nulo. Então, para que essas duas condições que são verdade, o enunciado garante que essas duas são verdade, o único jeito disso acontecer é se o Vzinho for o vetor nulo. Então essa afirmativa é verdadeira. Então, deixa eu colocar em outra cor aqui. Deixa eu ver se eu acho um rosa aqui, tá bom. Então a afirmativa 1 é verdadeira. Tudo bem? Vou apagar ela já aqui porque ela já não vai ser mais útil para nós. E eu vou ler então agora a afirmativa 2 e a gente vai analisar a afirmativa 2. Deixa eu ver aqui. A afirmativa 2 diz o seguinte: se S é um subespaço de V e se E1, E2, EM pertence a S, são vetores 2 a 2 distintos, tais que o conjunto formado por E1, E2 até EM é uma base de S, então a projeção de V em S é igual à projeção de V no E1 mais a projeção de V no E2, blá blá blá, até a projeção de V no EM. Também tentei escrever de uma forma mais concisa. Nós temos esse conjunto que é uma base de S, tá? O S é um subespaço de V, então o que ele pergunta é: eu consigo achar a projeção de um vetor Vzinho, né, que pertence a V. Deixa eu anotar isso aqui. Vzinho pertence a V. Eu consigo achar a projeção de um vetor sobre um subespaço a partir da decomposição, ou seja, a partir dos vetores que formam esse subespaço, porque
E1, E2 até EM são base de S, quer dizer que eles conseguem formar todos os vetores de S. Se eles conseguem formar todos os vetores de S, eu consigo decompor S nesses vetores aqui. Então, o que ele quer saber é se você consegue pegar a projeção de Vzinho em S e decompor na projeção de Vzinho em cada um dos vetores da base que formam ES, de que formam S. Aqui é um EM, tá, gente? Só tinha escrito errado. Então, ele quer saber se isso é possível. Isso é possível, mas numa situação bastante específica. A única situação em que isso pode de fato acontecer é quando esses vetores aqui, né, tipo essa base aqui, esses vetores são ortogonais entre si, ou seja, o EI ele tem que ser ortogonal ao EI mais 1. Né, tipo, os vetores 2 a 2 têm que ser ortogonais entre si. É a única maneira de garantir que esse processo que ele pediu aqui seja verdade, tá bom? Isso daqui que eu escrevi é só uma notação, tá? Tipo, EI mais 1, é só para dizer que, tipo, um vetor e seu próximo tem que ser perpendiculares. Tá bom? Tinha ficado meio feio ali, mas aqui é isso que precisa acontecer para que isso daqui seja verdade. Se isso daqui não acontece, isso daqui não pode acontecer também. A gente não pode decompor um subespaço em seus vetores se esses vetores não são perpendiculares. Pelo menos a gente não pode fazer isso para o caso de projeção. Se você quer fazer a projeção de um vetor num subespaço e decompor essa projeção na projeção de cada um dos vetores, esses vetores precisam ser perpendiculares entre si. Se isso não acontece, isso não acontece. Então a afirmativa 2 é falsa também. Ela é falsa, né, no caso. Então a gente tem a 1 como verdadeira e a 2 como falsa. Agora eu vou ler a terceira. A terceira, ele fala, né, dado um vetor Vzinho e um Wzinho que são diferentes de zero, ou seja, eles não são um vetor nulo, e dado um lambda que pertence aos reais, ele pergunta, essa projeção é igual a essa? Primeiro, vamos analisar a projeção sem considerar o lambda. Vamos pensar, quem é a projeção de W em V? Ela vai ser definida pelo produto escalar, isso é igual ao G em 1, tá, gente? A fórmula é a mesma. É o produto escalar de um pelo outro, dividido pela norma ou módulo do de baixo, né, do que você está projetando. No caso, acho que essa norma, se eu não me engano, agora eu não lembro se ela é ao quadrado ou não, eu já confiro isso e já falo para vocês, tá, gente? Vezes o segundo vetor, porque é esse segundo vetor que vai dar as direções da projeção, né, do vetor da projeção. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Ah, essa norma é ao quadrado, perdão, gente. Aqui tem um quadrado, tá? Essa é a fórmula geral da projeção de W em V. A partir disso, vamos ver como funciona a projeção do W no lambda V. No lambda V. Vai ser o produto escalar de W por lambda V, dividido pela norma de lambda V ao quadrado, vezes lambda V, que é o vetor de baixo, o vetor que está acontecendo a projeção. Escalares podem sair do produto escalar, nada acontece. Esse escalar eu também vou puxar ele para frente, porque nada acontece. E esse escalar, quando você está fazendo a norma de um vetor, um escalar ele já está em módulo, tipo, é só você tirar o módulo desse escalar. Mas tipo, você tira o módulo, eleva ao quadrado, não vai ter muitas diferenças. Então o que eu vou fazer é puxar esse lambda e esses lambdas tudo para fora. Aqui vai ficar lambda, que multiplica lambda, aqui vai ficar um lambda ao quadrado, e aqui vai ficar exatamente o que sobra lá em cima. Vai ficar o produto escalar de W por V, dividido pela norma ao quadrado de V, que multiplica V, que é exatamente a projeção de W em V. Então deixa eu colocar aqui. Isso aqui dá para simplificar, né? Lambda vezes lambda é lambda ao quadrado, que com o lambda ao quadrado de baixo tudo cancela. O que a gente pode perceber então? Que a projeção de W num lambda V, ou seja, num múltiplo de V, é exatamente igual à projeção do W no V já de antigamente.
Então, multiplicar o vetor onde está ocorrendo a projeção por algum escalar não altera em nada o resultado. Então, falar que essa projeção vai ser um múltiplo da projeção original é mentira isso. Não acontece isso, tá bom? Eu vou também fazer um exemplo geométrico para vocês visualizarem o que está acontecendo. Mas a afirmativa 3 é falsa de qualquer jeito. O que acontece? Se vocês pararem para olhar, eu tenho aqui o vetor V e o vetor W. Eu quero fazer a projeção de W em V. Então eu vou lá, traço o perpendicular e descubro que aqui é a projeção. Vou chamar de proje só. Esse vetorzinho aqui é a projeção. Se eu pegar um múltiplo de V, um cara muito maior que V, mas pegar o mesmo W, aqui é o lambda V, aqui é o W, e fizer a projeção, vocês concordam que o vetor projeção não mudou de tamanho? Ele só mudaria de tamanho se você usasse o múltiplo de W, mas mudar no tamanho de V não altera nada. Então esse aqui é o argumento geométrico e não o algébrico, né, para essa mesma afirmativa para provar que ela é falsa. Então concluímos mesmo que é falsa e com isso a gente encerra o exercício.